televisor aí na sua casa, essas notícias que nós vamos conversar. A primeira delas, interessante, o Papa pede que sacerdotes evangelizem pela internet. Eu vou ler rapidamente alguma coisinha e vou pedir para o senhor comentar. Na mensagem do Papa no 44º Dia Mundial das Comunicações. O Papa diz assim, tá aí, olha, através dos meios modernos de comunicação, o sacerdote poderá dar a conhecer a vida da igreja e ajudar os homens de hoje a descobrirem o rosto de Cristo. Conjugando o uso oportuno e competente de tais meios, adquirido já no período de formação, com uma sólida preparação teológica e uma espiritualidade sacerdotal forte, alimentada pelo diálogo contínuo com o Senhor. Está aí. Padre Paulo, eu tenho notado, o Papa está pedindo isso, mas eu tenho notado que já tem vários sacerdotes que já entraram na internet com tudo. Graças a Deus. O senhor tem o seu site, muito bom. O padre Demétrio de Niterói tem aquele site Presbíteros. Você lembra de mais algum assim que queira... Bom, a Cancelova mesmo tem aqui o blog, o próprio, os padres todos. O atual bispo auxiliar de Aracaju, do Henrique, já tem um site já de muitos anos, padrehenrique.com. Muito bom. Então, muito bom. Graças a Deus. O que mais o senhor quer comentar sobre isso? Então, eu acho que é importante nós considerarmos que, atualmente, os meios de comunicação no mundo inteiro estão nas mãos de pouquíssimas pessoas. E por isso, a igreja, quando ela quer passar a mensagem de Cristo, ela embate numa barreira, ou seja, numa espiral do silêncio. A grande verdade é que nós estamos sendo cercados por um grande silêncio. Hoje em dia, a igreja é combatida não diretamente, ela é combatida com o silêncio, com a indiferença, deixada de lado, barreiras. Nós não conseguimos que a mídia dê cobertura suficiente aos nossos eventos, às coisas que nós fazemos. Ora, a internet é a forma de ter acesso, de quebrar essa barreira do silêncio. A internet é a forma de nós termos o meio de comunicação barato, imediato, eficiente, não é? Porque enquanto para publicar um livro a gente precisa de um investimento, porque é dinheiro, porque significa ter uma editora, significa... Não, a internet, qualquer um escreve, um blog muitas vezes já pode ajudar as pessoas, não é? E quantas pessoas através da internet são verdadeiramente resgatadas. E é aqui uma coisa que a gente vê, né? Se a igreja já era católica antes, agora com a internet ela ficou mais católica ainda. Porque a gente diz uma coisa em Cuiabá e está repercutindo no mundo inteiro. É impressionante, né? Como, por exemplo, eu dou o exemplo do meu site, porque eu digo sempre que o meu site é um site milagroso. Por quê? Por exemplo, durante todo o ano de 2008 eu não alimentei nada naquele site, porque estava atarefado com uma série de outras coisas, né? Não alimentei e mesmo assim ele continuou tendo um número de acessos diários assim estrondoso. Porque mostra que o site é www.padrepauloricardo.org. Isso. Ok? www.padrepauloricardo.org. Padre por extenso, né? Inclusive tem muitas matérias que a pessoa pode ouvir. Exato. Não é? São palestras gravadas, colocadas ali para a pessoa. Eu privilegiei muito essa coisa da mensagem oral, porque eu digo, o senhor é um escritor, professor, eu sou um falador. Né? Eu falo muito, né? Então, é através da linguagem falada que eu me comunico melhor. Tá certo. E então eu ponho na internet em MP3, a pessoa baixa, vai ouvindo no carro, leva para a academia. Quanta gente, né, faz ginástica e vai usando o tempo, aproveitando o tempo. Isso também é um fenômeno bastante moderno. Essa coisa, enquanto a televisão, você tem que ficar fixo lá, enquanto por escrito você tem que ter um tempo específico para aquilo, já a linguagem falada você vai ouvindo e vai aproveitando o seu tempo. E tem se evangelizado muito através disso. Eu acho, inclusive, Padre Paulo, muito importante que as pessoas que ainda não têm computador, ainda não aprenderam a usar o computador, que aprendam. Sim. As crianças têm muita facilidade, os jovens também, mas as pessoas mais velhas, da minha idade para frente, dos 60 para frente, já tem um pouco de medo do computador. Parece que o computador vai morder, né? Tem que aprender, porque é o que o Padre Paulo falou. É o meio de comunicação capaz de quebrar a espiral do silêncio. O que é essa espiral do silêncio, gente? Muitas vezes, a mídia, o meio de comunicação, fala uma linguagem e o povo está falando outra.
Você vê, por exemplo, que no Brasil, 70% do povo é contra o aborto. Mas se você for fazer uma enquete lá na Câmara dos Deputados, você vai ver que é quase que o contrário. Exato. Há uma dicotomia, às vezes. Agora, quem é que pode fazer essa mensagem baixar até o povo de maneira rápida, barata? A internet. O portal da Canção Nova recebe uma média de 6 milhões de acessos por mês. Gente, isso é uma maravilha. Eu não sei quantas pessoas assistem a TV Canção Nova, mas a internet eu sei porque o computador conta. A pessoa clicou lá no site da Canção Nova, registra. Já pensaram, por mês, 6 milhões de pessoas estão recebendo as notícias, as mensagens, as gravações, as palestras. Você precisa ter um computador na sua casa, você precisa aprender a usar, ok? Porque muita coisa que não é dito na televisão, não é dito na rádio, é dito na internet. Porque a internet não tem censura. Tem um padre amigo meu lá no Rio de Janeiro, o Monsenhor Sérgio Costa Couto, ele sempre diz assim, olha, se você não souber como é que funciona a internet, pergunte para o seu netinho que ele sabe perfeitamente. É verdade. É verdade. Bom, Padre Paulo, outra notícia aqui. A Agência Espanhola de Medicamentos confirma graves efeitos físicos da pílula do dia seguinte. Olha, mais uma notícia médica dizendo que a pílula do dia seguinte é um perigo. Vejam, a notícia vem da Espanha, dia 18 de janeiro, fresquinha. Tá? A Agência Espanhola de Medicamentos e Produtos Sanitários, dependente do Ministério de Sanidade, afirmou que existem sérias consequências físicas no uso da pílula do dia seguinte, como a gravidez ectópica e a aparição de tromboembolismo venoso. O tromboembolismo venoso é uma perigosa doença cardiovascular que se libera pela presença de um coágulo de sangue em uma veia profunda e seu perigo está condicionado pela possibilidade de que se desprenda e viaje e através do fluxo sanguíneo, podendo bloquear incluso uma veia dos pulmões. Aí causa o quê? Pode causar um infarto, pode causar uma embolia, coisas desse tipo, certo, Padre Paulo? Além do aspecto moral, né? Sim, porque isso, aqui, essa pesquisa está salientando as consequências para a mãe. Agora, as consequências para a criança que foi concebida, né? Essas são... A morte. A morte, né? Aborto, né? É aborto, porque a pílula do dia seguinte, ela é abortiva. E agora, eu li esses dias, Padre Paulo, que inventaram uma pílula do dia seguinte mais poderosa ainda. Que se a mulher usar 5 dias depois da relação sexual, aborta. Quer dizer, não é pílula do dia, é pílula abortiva. Né? Abortiva, o nome devia ser outro, devia ser pílula abortiva. É interessante essa notícia que houve uma pesquisa. Olha aqui, os resultados são eloquentes. Mais de 1.379 mulheres, está aí no plasma, não podia colocar. Aí, olha, mais de 1.379 mulheres que consumiram pelo menos uma dose, 426, notem bem, sofreram sangramentos, ou seja, 31% mais ou menos, 189 tiveram náuseas, 13%, fadiga, 13%, dor abdominal, baixo, 13%, 142 cefaleia, quer dizer, então está aí. Dr. Jerome Lejane, aquele médico que descobriu, genetista que descobriu a síndrome de Down, ele já dizia, é uma bomba no organismo da mulher, a pílula do dia seguinte. Claro. Agora, os laboratórios querem vender, né? Os governos querem ficar livre das crianças para que não tenha gastos de educação, tem isso, tem aquilo, e aí tome pílula do dia seguinte. Né? A igreja é radicalmente contra porque é abortiva.